Já estamos em 2025 e bora começar com o pé direito. Vamos montar uma carteira de fundos imobiliários muito bem diversificada, segura, pensando no longo prazo. Vamos pegar esse ano de 2025. Nós tivemos ali no final de 2024, da metade para o final do ano, uma queda muito grande nos fundos imobiliários. Então bora aproveitar essas quedas, essas oportunidades. Nós temos FIs que estão realmente com grandes promoções para a gente comprar as cotas barato, descontado, para a gente ter um retorno melhor lá na frente. A gente sabe que o cenário econômico atual não é tão bom assim, mas com a Selic subindo agora para 12, 13, 14, quem sabe até um 15% nesse ano, nós teremos ainda uma fase, alguns meses de oportunidade nos fundos imobiliários. Então vamos começar com o pé direito, vamos montar uma carteira completa de FIs para que você já comece a aproveitar desde agora e que você venha colher então os frutos lá na frente, lá para o final de 2025, lá para os próximos anos. Aqui a gente está falando de investimentos de longo prazo. Quando essa Selic começar a baixar, quando a economia der sinais de melhora, nós teremos a Selic, os juros baixando e os FIs, os fundos imobiliários, vão se valorizar novamente. Então é isso, a gente tem que aproveitar esse momento de queda, esse momento de oportunidade para investir de fato. Então esse vídeo é para você começar com o pé direito, um vídeo completo, uma carteira muito bem diversificada. Então bora lá. E bom, aqui nós temos então nossos 10 fundos imobiliários aqui muito bem diversificado. O que a gente tem que prestar atenção? Essa aqui é uma planilha já bem famosa do canal, eu sempre trago aqui com os vídeos. Vou deixar aqui embaixo também na descrição para você fazer o download. Então já se inscreve aqui no canal, não se esquece disso, se inscreve aqui, me dá uma força e bora lá, vamos começar aqui. Nós temos aqui dois FIs aqui em azul, que são os de galpões logísticos. Então a ideia é da gente investir boa parte da carteira aqui nesses FIs, que a gente na verdade se torna sócio desses grandes galpões logísticos, esses grandes imóveis que armazenam as mercadorias de Mercado Livre, Amazon, as lojas daqui, como Magazine Luiza, enfim, essas grandes varejistas possuem lá seus materiais, seus produtos e eles precisam ser armazenados nesses grandes galpões logísticos. Nós temos duas grandes opções, GGRC e o BTLG11. Eu coloquei aqui um base 10, ou seja, o GGRC11 a gente compra ele com cerca de R$10, hoje está sendo cotado aqui a R$9,70 e o BTLG cerca de R$94, R$95. A gente vai ver que todos eles estão descontados. E conforme a gente vai preenchendo os dados aqui da planilha, você vai encontrar então também aqui o valor das cotas infinitas. Quanto que eu tenho que ter investido no GGRC, no BTLG e nos demais FIs para começar a gerar aquele efeito das cotas infinitas, que é quando o nosso próprio fundo imobiliário começa a gerar uma nova cota dele mesmo. Então eu vou ter um valor investido ali no GGRC, vamos colocar aqui por exemplo, hoje uma cotinha dele ia estar valendo aqui esse R$9,70. No próximo mês, com esse dividendo aqui de 0,98, praticamente 1%, iria gerar 10 centavos para nós. Então quantas cotas que eu tenho que ter no GGRC? Qual o valor investido para começar a gerar esse efeito das cotas infinitas? Bom, aqui no GGRC, cerca de 103 cotas, se a gente colocar aqui então 103 cotas na planilha, cerca de R$1.000, 999, vão estar gerando no próximo mês para nós R$9,80, R$9,79. Ou seja, a gente compra uma nova cota que hoje está aqui em R$9,70. Sempre vai ter uma variaçãozinha, conforme o dia que você estiver simulando isso, utilizando a planilha, esses valores vão mudar um pouquinho, porque a renda variável é isso, os preços vão variando todos os dias. Mas mais ou menos 103 cotas, você já gera o efeito das cotas infinitas, uma nova cota do GGRC11. Para o BTLG é um FI base 100, ou seja, a cota gira ali em torno dos R$100. Então, o valor investido, obviamente, tem que ser maior. Mas a quantidade de cotas é aqui 122 cotas, é o valor exato que a gente tem que ter. Ou seja, R$11.548 nele, investidos no BTLG11, vão gerar para nós no próximo mês R$94,70. Uma nova cota do próprio BTLG, que está aqui nos R$94,66. Então, esse é o número mágico que a gente tem que colocar para nós como um grande objetivo para a gente ir atrás. Durante o ano de 2025 e também os próximos anos, né? A gente não precisa sair correndo em busca, é difícil aqui, nós temos 10 FIs, é um valor grande que nós teremos para ter essa cota infinita em todos eles, mas é interessante que a gente coloque esses objetivos. Eu quero ter 100 cotas do GGRC, eu quero ter 122 cotas do BTLG, aí eu começo a gerar a cota infinita nele. É interessante que a gente tenha esses objetivos, que aí a gente vai atrás, a gente vai comprando, a gente vai sempre ficando motivado para comprar um pouquinho mais. Então aqui, ao longo, aqui conforme eu vou falando os outros FIs, vou falando também a quantidade de cotas que a gente precisa para gerar esse efeito das cotas infinitas.
infinitas, mas antes eu vou passar bem rapidinho aqui sobre o GGRC, o BTLG, porque aqui no canal eu dificilmente falo sobre algum ativo, algum fundo imobiliário, ação, sem explicar um pouquinho melhor o que ele é. Então é interessante que você sempre estude, vá atrás, para não simplesmente seguir uma planilha ou alguma dica que algum influenciador tá falando por aí. Então é interessante sim, sempre busque informações, sempre busque estudar. Então vamos lá, o GGRC11. Aqui dando uma olhadinha no site do Investidor 10, nós vemos aqui ó, a cotação dele hoje, uma cota então R$ 9,70. O PVP, esse aqui é aquele famoso indicador que mostra se está barato ou caro, então tá aqui em 0,74. Nesse último ano, como todos os outros FIs, nós tivemos uma variação negativa e o dividendo que ele vem pagando aqui tá em torno de R$ 11,55%. Aqui informações gerais sobre o FI, mas é sempre interessante que a gente olhe também para o relatório dele. O que faz o GGRC11? Ele tem então o portfólio dele, vários galpões logísticos, como a gente estava comentando, e esses galpões logísticos nós temos aqui, na verdade, dentro do portfólio, alguns são puramente galpões logísticos, ou seja, 57% para galpões logísticos, mas ele também tem alguns outros imóveis industriais. Então 22% são desses imóveis industriais e ainda 19% são imóveis híbridos. Então grande parte desses imóveis, dos galpões logísticos, ficam aqui com comércio varejista, conforme eu falei, Magazine Luiza, Americanas, Mercado Livre. Aí, claro, a gente tem que ver os inquilinos que tem dentro dele, mas é isso, são esses grandes galpões logísticos, também na parte de alimentos e bebidas, máquinas, equipamentos, veículos e peças. Depois, nós temos aqui, na parte industrial, entra a parte de química, petroquímica, têxtil e também, na parte híbrida, metalurgia e siderurgia, papel e celulose e também agronegócio. Então, aqui um pouco da visão do GGRC. Aqui no relatório tem todos os galpões logísticos que tem dentro do portfólio dele. Indo para o BTLG também, aquele grande fundo imobiliário de galpões logísticos, base 100, aqui R$ 95 é a cota dele, também descontado com 0,91 no seu PVP. A variação dele, olha só, ficou no 0 a 0 aqui, e os dividendos aqui pagos estão em torno de 9,8% no ano. Indo para o portfólio dele, esses aqui são os grandes imóveis que tem dentro dele, mas o BTLG, ele tá com cerca de 35 imóveis dentro do portfólio dele, a maioria deles ficam dentro desse raio de 30 quilômetros aqui da grande capital, ali em São Paulo, ou então no raio de 60 quilômetros, então são sim grandes galpões logísticos muito bem localizados. Aqui o BTLG, um grande fundo imobiliário também pra gente investir. Então esses aqui foram as duas primeiras opções que a gente viu. Seguindo com a nossa carteira completa, também já se inscreve aqui, deixa seu like se você tá gostando. Nós vamos seguir aqui com os fundos imobiliários. Nós temos duas opções, o XPML11 e também o HGBS11. A quantidade de cotas infinitas. No XPML11, cerca de 107 cotas nele, cerca de R$ 10.457 vão gerar R$ 98 para nós no próximo mês, uma nova cota no XPML. O HGBS11, esse tem um valor um pouquinho maior, de 185 é a cota dele hoje, mas com cerca de 117 cotas investidas, se a gente comprar 117 cotas, vai dar um valor bem mais alto aqui, cerca de R$ 21 mil, né, um valor considerável, porque a cota aqui também tá perto dos R$ 200. Mas aqui, no HGBS11, você pode ter, então, R$ 186 sendo gerados no próximo mês aqui com essas 117 cotas. Vamos falar um pouquinho sobre o XPML e o HGBS11, bem rapidinho. Vamos lá, o XPML, então, R$ 97 a cota dele. Tá aqui com o PVP bem descontado também, teve desvalorização nesse último ano, pagando um dividendo de 11,27%. Um pouquinho do portfólio dele, ele tem mais de 20 shopping centers, a maior parte deles também estão localizados em São Paulo. São Paulo é a região mais desenvolvida, é onde tem mais grana rolando, então ali tem grandes shoppings mesmo. Aqui a gente pode ver no portfólio, então, todos os imóveis que ele tem. Dentro do HGBS11, aqui a cota tá girando em cerca de R$ 185. PVP também bem descontado, 0,83. Teve uma grande desvalorização, então aqui também é uma grande oportunidade, quem sabe, pra gente dar uma olhada. Dividendo próximo de 11% também. Indo pro portfólio dele, aqui nós temos então todos os imóveis, os shopping centers que tem dentro do HGBS11. Aqui também a localização, maior parte também em São Paulo, 87% em São Paulo, depois Tocantins, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, entre outros estados. Aqui também os imóveis, e aqui embaixo no relatório tem sempre cada shopping center, aqui eles vão explicando quando que foi inaugurado, o tamanho do shopping, as lojas que tem dentro. Você pode dar uma olhadinha aqui bem completa em cada um desses imóveis. Mas no geral nós temos aqui então duas grandes opções de shopping centers. É muito bom a gente investir em FIs e ser dono, sócio de grandes shoppings ou então galpões logísticos. Isso aqui é muito legal e, claro, sempre gerando essa grana para nós aqui todos os meses. Vamos lá, vamos seguindo aqui então na parte dos FIs híbridos. Os FIs híbridos são aqueles FIs que atuam em mais de um segmento, em mais de um setor. Então, por exemplo, nós vimos o setor de logística, o setor de shoppings e nós temos os híbridos. O ALZR11, ele é um fundo que investe tanto com galpões logísticos, mas também um pouco de prédios comerciais. Ele
ele tem data centers dentro do portfólio dele, então ele é muito bem diversificado. O GARI 11, ele já tem uma diversificação entre galpões logísticos e também renda urbana, que é uma outra categoria, um outro setor. Então, essa é a categoria, por isso híbridos, eles têm essa mescla dentro do portfólio dele, atuando em mais de um setor. Bom, vamos lá. Essas cotas infinitas, então, pro ALZR11, a cota dele tá aqui em torno de R$100. Então, ele é também um base 100. A gente precisaria de cerca de 125 cotas, cerca de R$12 mil, 12.500, gerando já R$100,55. Valor exato aqui cravado de uma nova cota do ALZR11. O GARI 11, esse é um base 10. Esse aqui tá ficando um FI bem famoso, bem da galera mesmo, todo mundo tá investindo nele, mas a gente tem que entender se vale a pena mesmo investir, então tudo isso a gente olha no portfólio. Mas cerca de 91 cotas no GARI 11 daria aqui R$761, olha só, um valor bem baixo mesmo, porque o dividendo dele tá bem atrativo, tá em 1,10%, um dividendo muito alto, considerando aqui FIs de tijolos, esses FIs que possuem imóveis físicos por trás. Então, R$761 já estão gerando aqui uma nova cota do GARI, cerca de R$8,38 no próximo mês. Então, olha só, uma maneira bem legal da gente começar com os FIs base 10. Você poderia investir, por exemplo, no GGRC, que é base 10, que é um valor menor. O GARI 11 também é base 10. E assim a gente vai chegando, atingindo esses objetivos. R$761 a gente já gera esse efeito aqui das cotas infinitas. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o LZR e também o GARI 11. O LZR, então, girando aqui em torno de R$100, tá um pouco descontado. Esse aqui é um grande FI, muito bem diversificado, então dificilmente ele fica muito abaixo aqui, muito descontado na bolsa. O dividendo dele é um pouquinho menor, porque ele também é mais conservador, mas ele teve aqui uma desvalorização nesse último ano de menos 8%. O portfólio dele, pra gente dar uma olhadinha, que nem eu falei, ele é muito bem diversificado. Então aqui em cima a gente tem todos os inquilinos, aqui vários inquilinos dentro dele. A vacância, aqui é um índice que é um valor que mostra o quanto desses imóveis que ele tem dentro dele estão vagos, ou seja, estariam disponíveis para alugar. Então a vacância está zerada. Todos os imóveis estão completamente alugados. Isso é muito bom. Mas olhando um pouco para os setores que ele atua, né, já que ele é um FI híbrido, nós temos aqui 31% edifícios comerciais, ou seja, prédios comerciais, 32% galpões logísticos secos, porque ele também tem aqui 3% em galpões logísticos refrigerados, 24% também em renda urbana. Aqui são imóveis mais das grandes capitais, ali entra também um pouco de varejo, educação, enfim, esses imóveis mais de cidades, grandes cidades mesmo, e um pouquinho aqui, 10% também para data centers. Então aqui também o ALZR, um pouco do portfólio dele, muito bem diversificado também. O GARI 11, então esse queridinho da galera, tá girando aqui em R$8,39, tá descontado, tá com 0,92 e teve uma pequena valorização nesse último ano, justamente por essa procura maior pelo GARI 11, muitas pessoas comprando ele aqui na Bolsa de Valores. Então vamos lá, um pouquinho do portfólio dele. Esse é um fundo imobiliário que ele tá passando por uma aquisição. Então ele tá comprando 15 imóveis. Esses 15 novos imóveis são do grupo Carrefour. Então essa aqui seria o portfólio já com essa aquisição, depois de comprado todos esses imóveis, esses 15 novos imóveis. Aqui nós temos o mapa, então todos os ativos aqui do Carrefour são atacadões. Eles são aqueles grandes atacadões, mercados, com a bandeira do atacadão mesmo. Então nós temos aqui esses vários imóveis que estão sendo incorporados aqui dentro do GARI 11, mas ele também tem aqui então outros imóveis, como por exemplo do Grupo Mateus. Esses aqui, esses imóveis mais de varejo, atacadão, pão de açúcar, são todos imóveis aqui de renda urbana. Lembra que eu falei que ele é um FI híbrido? Então ele atua com renda urbana, seria 67%, mas 33% para galpões logísticos. Então a BRF, por exemplo, é um ativo, uma empresa, enfim, que tem um grande galpão logístico. Então assim ele vai montando, vai mesclando o portfólio dele. Esse aqui é um FI bem interessante pra gente dar uma olhada. Inclusive tem um vídeo aqui que eu analiso e falo sobre o GARI 11, uma análise completa sobre o portfólio dele. Então, dá uma olhadinha ali também, caso seja do seu interesse. Seguindo, voltando aqui para nossa planilha, nós temos o HGRU11. Esse é um grande fundo imobiliário de renda urbana. Veja que a gente viu que tem renda urbana dentro do GARI 11 e também dentro do ALZR 11. São esses imóveis, então, mais de varejo. Aqueles imóveis de varejo tradicional, varejo alimentício, como os atacadões. Enfim, são esses imóveis mais das grandes capitais. Aqui o HGRU, para gerar uma cota infinita com ele, a gente precisaria cerca de 125 cotas. Está girando aqui em cerca de 116 a cota, um dividendo que é um pouquinho inferior, então a gente precisaria aqui de cerca de 14,5 mil, gerando uma nova cota do HGRU. Olhando um pouquinho o portfólio, aqui no Investidor 10 também, nós vimos que ele também está descontado. Todos os FIs hoje estão descontados, tirando alguns FIs de papel, mas a grande maioria deles estão descontados. Então, por isso mesmo, aproveitar essas oportunidades agora em 2025. Nós temos aqui também uma desvalorização nesse último ano e um dividendo aqui próximo de 10% no último ano. Aqui indo para o portfólio dele, ele possui vários e vários imóveis, e aqui nós
nós temos alguma distribuição. Então, olha só, 50% do portfólio dele, eles estão aqui em São Paulo, depois 10% no Rio de Janeiro, 9% na Bahia, enfim, aqui tem um pouquinho em cada um desses outros estados. Esses imóveis, então, eles ficam aqui nessas categorias, por exemplo, varejo alimentício, varejo de vestuário, então aquelas lojas de roupas, a parte educacional, então tem alguns imóveis voltados para educação, faculdades, enfim, esses cursinhos, imóveis de educação, mas basicamente é isso, varejo alimentício, vestuário, varejo tradicional e também esse de educação. Aqui o portfólio um pouco do HGR11. Voltando agora para a planilha, nós temos aqui o Tigar 11. Esse aqui é do setor de desenvolvimento urbano. O Tigar 11 é um FI que é um pouco mais arriscado, porque ele lida com desenvolvimento, ou seja, ele vai pegar e vai fazer um loteamento, vai fazer algumas obras, vai construir algum imóvel, um shopping center, enfim, ele vai desenvolver, ele vai atuar com essa construção, então envolve mais riscos de atrasar a obra, riscos de dar algum problema, de não conseguir comprar os materiais, do preço do material subir, enfim, ele é mais arriscado. Mas veja que o dividendo dele, se a gente olhar essa linha, o dividendo dele tá aqui em 1,25% ao mês. Lembrando que esse dividendo aqui, mensal, são todos isentos de imposto de renda. Então, 1,25 isento de IR é muita coisa mesmo. Dando uma olhada nas cotas infinitas aqui, cerca de 80 cotas nele, no Tigar 11, já iriam gerar R$87 para nós, porque R$7.000 investidos com esse dividendo aqui de 1,25, isso aqui acelera muito mais as cotas infinitas. Claro que conforme esse dividendo que vai baixando, vai normalizando, a gente tem que ter mais cotas, enfim, isso vai sendo ajustado conforme os meses vão passando. Então aqui é a fotografia atual desse mês, aqui conforme o mês de dezembro aqui de 2024. A gente tá fazendo um vídeo aqui no início de janeiro de 25 falando já, né, esses dados aqui são do último pagamento que os FIs fizeram, que foi ali em dezembro de 24. Um pouquinho do portfólio, então, falando do Tigar 11, ele tá aqui descontado com 0,80, caiu bastante, olha só, 16%, mas também o dividendo dele tá aqui em quase 17% no ano. Por quê? Porque a gente tá falando aqui de um FI que é bem mais arriscado. Um pouquinho do portfólio dele, então, olha só, ele possui vários ativos, mas olha só, 98 aqui na parte de loteamentos, conforme eu comentei, 20 incorporações, ele também tem alguns outros imóveis, então aqui shoppings, ativos de bolsa, 6 FIs, uma ação. Então, sim, ele é um FI bem mais arriscado, mas que também paga um dividendo bem maior. Isso aqui pode trazer um dividendo, é uma apimentada a mais que a gente dá na carteira aqui com ele, mas claro, se você não gostar, se você não curtir, você pode deixar ele de fora nesse primeiro momento, você pode ir em busca de outros FIs que são mais conservadores. Isso vai muito do perfil de cada um, a gente tem que entender também o que cada um tá buscando, se quer um dividendo maior, menor, isso tudo vai estar atrelado então ao risco que a gente vai levando aqui no caso com o Tigar 11, ele é sim um FI mais arriscado. Bom, fechando então a nossa carteira com esses 10 FIs aqui, com uma carteira completa mesmo, pensando pro longo prazo, muito bem diversificada, eu coloquei aqui então o MXRF11, todo mundo conhece, aqui um FI base 10 de papel, tá aqui com R$9,31, e também o KNCR11, um FI base 100 da Kinea, também muito bom pra gente ficar de olho. E bom, as cotas infinitas então com o MXRF seria em torno de 94 cotas, daria R$875, gerando R$9,36 aqui no próximo mês. Com o KNCR11, cerca de 105 cotas, cerca de 10, 11 mil reais investidos no KNCR, já iriam gerar R$104,70 no próximo mês, uma nova cota dele mesmo. Falando um pouquinho sobre o MXRF, ele é o FI que tem mais investidores, ele tem mais de 1.200.000 investidores que são sócios, são cotistas do MXRF11. Ele está praticamente no seu preço justo, aqui, R$0,99, então ele é um FI que, como tem muita volatilidade, muitas pessoas ali comprando, ele dificilmente fica barato na bolsa, então tá sempre ali mais ou menos no seu preço justo, inclusive um pouco para cima. Então, tá aqui, ele também teve uma desvalorização, mas praticamente no 0 a 0 comparado aqui com os outros FIs. Vem pagando um dividendo aqui de 12% no ano. O portfólio dele, esse é um FI diferente dos demais que a gente viu, que é da categoria de papel, ou seja, ele não tem imóveis ali por trás, não tem um prédio, um shopping, uma renda urbana, lá, aqueles imóveis de varejo, de galpões logísticos, ele não tem esse imóvel, ele é um FI de papel. Ele tem títulos de renda fixa, que são os CRIs, nós vemos aqui um CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliário, ou seja, é um dinheiro que é emprestado para o setor imobiliário. Temos empresas ali por trás que estão fazendo uma obra, estão construindo um prédio, fazendo um loteamento, mas enfim, essas empresas, elas pegam esse
dinheiro emprestado, esse CRI, e depois ficam pagando com os juros. Como os juros estão bem elevados no nosso país, acaba que os dividendos desses FIs de papel também sobem. Nós temos aqui uma excelente opção. A boa parte desses FIs, boa parte desses CRIs que nós temos aqui dentro estão atrelados mais à inflação, mas também tem boa parte aqui, uns 15% com o CDI. Então, acompanhando também a alta da Selic. Ele também tem 10% investido em outros fundos imobiliários. Então, aqui a diversificação do MXRF. E se a gente for olhar, sempre que a gente olha um FI de papel, a gente tem que olhar aqui a quantidade de CRIs que tem dentro da carteira. Então, olha só, nós temos aqui vários e vários CRIs. Cada uma dessas linhas aqui é um CRI, é uma empresa que pegou esse dinheiro emprestado que está lá pagando com juros. IPCA mais 7, CDI mais 3, IPCA mais 12, olha só, uma taxa bem alta. Então, nós temos aqui vários e várias empresas que pegaram esses CRIs, esse crédito, e que estão ali pagando. Então, o MXRF vai recebendo e vai distribuindo para nós depois. O KNCR11 está aqui em volta dos R$100. Olha só, esse é um que está acima do seu preço justo. Ou seja, esse é um FI que, conforme a Selic sobe, ele vai se valorizando. Então, vai na contramão que dos demais FIs de tijolos. Inclusive, o MXRF está praticamente no seu preço justo também. Mas os FIs de papel, eles têm essa dinâmica diferente. A Selic está alta, eles vão subir. Os FIs de tijolos, que a gente viu, todos os demais estão lá descontados. Então, aqui tem essa dinâmica, mas é importante que a gente tenha os FIs de papel também na carteira para equilibrar, para trazer também bons dividendos para nós. Aqui pagando 11,35 e se valorizou 12,51 na contramão de todos os demais aqui que a gente viu na carteira. Então, olhando o relatório dele, esse é um FI que tem também aqueles CRIs que a gente viu no MXRF11, mas toda a carteira dele vem então desses CRIs. 94% aqui estão atrelados ao CDI da carteira dele. Tem um pouquinho aqui atrelado à inflação. Então, olha só, olhando o portfólio dele aqui, tem só um pouquinho atrelado à inflação, ou seja, conforme a Selic sobe, os rendimentos do KNCR também sobem. Ele tem um pouquinho aplicado numa LCI, um investimento de renda fixa aqui, 1,7%, e mais 4% tá em caixa ali que o fundo vai fazer algum movimento, vai comprar mais CRIs, enfim, vai fazer alguma movimentação, mas basicamente é isso, ele investe nos CRIs. Olhando a quantidade de CRIs também que ele tem, olha só, são várias páginas aqui, nós temos aqui cerca de 71 CRIs que tem dentro do portfólio dele, o que traz uma segurança, uma diversificação enorme para nós. Então, voltando aqui para nossa planilha, nós fechamos aqui a nossa carteira. Claro que aqui eu coloquei os valores das cotas infinitas, o que trouxe aqui embaixo um total na carteira de R$91 mil. Isso iria gerar por mês R$816. Só que para chegar nesses R$91 mil, a gente vai começar aos pouquinhos. A gente não vai chegar ali com 90 mil e colocar, investir, fazer essa carteira aqui já gerando cotas infinitas. Não, não é essa a ideia. A ideia é justamente que a gente vá aportando ali R$100, R$200, R$500, R$1.000, conforme cada um consegue aportar, conforme cada um consegue investir, mas a gente vai indo em busca desses objetivos, para que a gente chegue sim, não digo em alguns meses, mas daqui 1 ano, 2, 5 anos, a gente pode chegar sim perfeitamente nesse valor aqui dos R$91 mil aqui, gerando esses R$816. Essa carteira, ela tá com um yield de 0,90. Ou seja, uma carteira que é considerada aqui moderada, uma carteira que paga bons dividendos, 0,90 livre de imposto de renda. Aqui é um valor bem legal, uma carteira que está focada, basicamente aqui 70% dela para tijolos e ali os outros 30% para papéis. Então aqui é um pouquinho mais de risco ali, na verdade aqui tem 80%, 8 FIs aqui da carteira são considerados de tijolos e aqui apenas o MXRF11 e o KNCR de papel. Então é isso, nós temos essa dinâmica, quando o mercado se inverter, quando nós tivermos uma notícia de que a Selic vai começar a baixar, esse movimento todo vai acontecer com os FIs de tijolos. Então, boa parte da carteira está nos FIs de tijolos, vai subir. Os FIs de tijolos vão se valorizar quando a Selic começar a baixar. Então, além dos dividendos que a gente vai recebendo já desde o primeiro aporte que a gente fizer, a gente vai ter depois esse retorno conforme a economia virar, conforme a Selic e os juros baixarem também. Então, aqui um vídeo bem completo para que você já saia 2025 aqui investindo, mas investindo da maneira correta. Me deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, curtiu essa carteira de FIs, me deixa aqui quais FIs você tem, quais FIs você não investiria. Deixa aqui embaixo no comentário, vamos trocando uma ideia. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier e eu estou postando vídeos novos aqui toda semana. Então não seja louco, se inscreve aqui, também deixa seu like, me ajuda a crescer no YouTube. E claro, você vai sempre recebendo os vídeos. Quando eu soltar um vídeo novo, você recebe a notificação, você aprende, você evolui, você vai enriquecendo, você fica informado sobre o mercado financeiro, o mercado, a bolsa de valores. Então, me dá essa ajuda e, meu muito obrigado, vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre como montar uma carteira de FIs e também como montar uma carteira de ações. Vamos diversificar também com esses outros ativos. Dá uma olhadinha ali, meu muito obrigado, te vejo na próxima semana e falou!